Fala galera, eu sou Bruno Zanardi e esse aqui é o Investe Bola, o canal onde futebol e educação financeira fazem tabelinha. Bom pessoal, conforme eu falei para vocês, hoje eu vim aqui de novo na JFK fazer aquele one-two, falar hoje um pouco sobre o FII, tá? Então o Pedro está aqui comigo, ele é o Carlo Ancelotti dos fundos imobiliários e vai falar um pouquinho sobre esse ativo aí tão importante na composição da nossa carteira. Pedrão, beleza? Como é que você tá? Fala Bruno, tudo certo com você? Cara, primeiramente obrigado aí por estar aqui de novo com a gente, né? A gente agradece demais aí esse convite para a gente estar podendo falar com as pessoas sobre mercado financeiro, sobre os investimentos, sobre cuidado patrimonial. Então, tudo jóia aí, Brunão. Falaram que você é o cara do FII aí. É verdade? Cara, a gente se esforça bastante aí para estar sempre inteirado, né, do que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários. Ele é bem dinâmico, cheio de novidades, mas sim, estamos aqui para a gente trazer conhecimento aí para as pessoas desse produto. Explica para nós o que é um fundo imobiliário. Eu falei num outro vídeo, mas vai que você é especialista aí vai melhor. Maravilha, Brunão. Pessoal, os fundos imobiliários, eles são um veículo de investimentos para você ter acesso a imóveis, investir no segmento imobiliário, sem precisar ter o imóvel fisicamente, Brunão. Então essa já é uma das grandes vantagens desse segmento. Porque você consegue, com um recurso financeiro menor, ter acesso a diferentes imóveis de diferentes segmentos, como shopping centers, prédios, supermercados, faculdades e assim por diante. Então é um condomínio, tá? Os investidores eles vão lá e compram cotas do fundo e aí o fundo ele é dono ou tem participação dos imóveis. E aí, de fato, na prática, é como se você realmente fosse dono, né? Você é dono, na verdade, dos imóveis. Então você vai receber também os aluguéis de acordo com a proporcionalidade das tuas cotas. Que nem quando a gente tem um imóvel, né, Bruno, e a gente aluga para alguém, recebe o aluguel, com o fundo imobiliário é a mesma coisa. Ele distribui esse lucro dos aluguéis ali para os cotistas na proporção das cotas que ele tem do fundo. E quais são os outros benefícios do fundo imobiliário, Pedro? Bruno, cara, excelente pergunta. Ele tem uma série de benefícios, né? Além de você realmente ter renda, então ele é um veículo muito bom para renda, porque basicamente você vai ter rendas mensais, né? Os aluguéis, assim como nos imóveis que a gente tem, os inquilinos estão pagando mensalmente, com os fundos imobiliários é a mesma coisa. Isso já é uma vantagem porque, por exemplo, as ações, elas distribuem dividendos também, mas às vezes isso é mais espaçado, de acordo com os balanços aí trimestrais de resultado, alguma coisa assim. Então, renda recorrente, o FII é um excelente veículo. Mas não é só isso não, tá, Bruno? Ele é uma excelente ferramenta para a gente se proteger da inflação. Por quê? A maioria dos contratos, né, dos aluguéis, eles são indexados, né, majoritariamente ao IPCA ou ao IGPM. Então, quando a gente até vê o gráfico, né, dos fundos imobiliários ali, do IFIX, e compara com as notas do Tesouro Nacional ligadas à inflação, a gente vê que eles têm uma correlação muito alta. Então é uma forma do investidor se proteger da inflação e garantir o poder de compra da moeda. Legal. A liquidez da maioria dos FIIs é boa? Como é que é para você vender e comprar? Muito bom. Essa também é uma excelente vantagem. Como os fundos imobiliários também são ativos negociados na Bolsa de Valores, eles têm a mesma característica de liquidez. Quando o investidor, né, quer se desfazer das suas cotas, ele vende para outro investidor no mercado secundário e essa liquidação é em 2 dias. Então isso é uma excelente vantagem, né, Bruno? Porque se a gente quiser vender um imóvel que a gente tem ali realmente, pois pode demorar semanas, meses ou até anos, até realmente você anunciar a venda, achar o comprador, cuidar de toda a papelada. Então, e além disso, você ainda lida diretamente, né, às vezes com um inquilino ali que às vezes é um mau pagador, né, com inadimplência, com vacância do imóvel. Tudo isso também é uma vantagem no fundo imobiliário, onde a gente vai ter um gestor certificado, né, um profissional ali com muita experiência que vai fazer isso por você, né, pelos investidores. Pessoal, o que o Pedro falou, né, é D2, não serve como reserva de emergência não, demora 2 dias para cair na tua conta. Muito bom, isso é verdade também, né, Bruno? E até mesmo porque, por serem ativos negociados em bolsa, eles vão estar sujeitos às flutuações de preço de acordo com oferta e demanda mesmo. Então, assim, não é legal para você ter reserva de emergência, porque a reserva de emergência, por definição, ela tem que ser focada em preservação de capital. Poxa, não é legal você precisar realmente deu aquela dor de barriga financeira e você tirar e estar abaixo do valor que você colocou, né? Então, justamente não é um veículo para a reserva de emergência, porque ele pode estar ali, né, num preço abaixo do que você colocou na hora que você vai resgatar. Então, a reserva de emergência ela tem que ser isso, né?
muito acessível e muito segura. Então é melhor ter até alguma coisa de liquidez mais rápida, como em um dia ou liquidez imediata. E tem algum malefício? Tem alguma desvantagem que FI, você acha assim? O cara às vezes acha de uma coisa e toma uma atitude errada, além, por exemplo, dessa do B2, assim, achar que é uma reserva de emergência? Excelente pergunta também, tá, Bruno? Eu não acredito que exista um malefício em si. Eu acho que todos os investimentos a gente sempre tem que colocar na balança o que é melhor para cada investidor no momento da vida que ele está. Então a gente tem que sempre olhar qual que é a saúde financeira dessa pessoa, quais que são os objetivos que ela tem, tá? E o perfil de investimento dela. Então acho que a exposição em fundos imobiliários ela tem que ser de acordo com cada pessoa. Eu acho que a desvantagem seria, caso uma pessoa não tenha o perfil, ela estar muito exposta num segmento que ainda sofre esse tipo de variação. Mas não é uma desvantagem do produto em si, é mais um cuidado que a gente tem que ter no tamanho da exposição que a gente tem que ter na nossa carteira para esse produto. Quais são os fundos imobiliários que tem no mercado? A gente tem N segmentos de fundos imobiliários, tá? E basicamente todos eles podem ser divididos em dois tipos, os fundos de tijolo e os fundos de papel. O que é isso, tá? Os fundos de tijolo são aqueles que o imóvel ele existe fisicamente, né? Então já tem um imóvel ali, uma construção. E os fundos de papéis são títulos de dívida lastreados, né? Ligados ao segmento imobiliário, como os CRIs e os CRAs ou LCIs ali também, tá? Então, e além disso, dos imóveis físicos, você pode ter shopping centers, um prédio comercial, um supermercado, um hospital, uma faculdade. Então, basicamente, ali, qualquer imóvel pode ser gerenciado por um fundo. Tem imóveis residenciais, né? É um mercado que está em muita expansão no Brasil, em desenvolvimento. A gente atingiu a marca aí de 1,3 milhões de investidores. Então, é um mercado realmente em expansão. Por quê? Quando a gente enxerga, realmente olha na lupa, e olha a rentabilidade de fundos imobiliários e a segurança e compara isso com o mercado tradicional de imóveis, investir em fundos imobiliários é a maneira mais segura e acessível de você investir no mercado imobiliário. Que nem a gente comentou no começo, né, Bruno? Em vez do investidor imobilizar um grande capital no único ativo, ele consegue ter um portfólio ali diversificado e até colocar em outros investimentos que não fundos imobiliários. Eu falei outro programa que esse é um benefício, essa variedade de você, às vezes, ter um imóvel em cada canto do Brasil e essa facilidade, né? Porque você tem um imóvel, você não pode vender só o banheiro, né? Você tem que vender o imóvel. Exatamente, você não pode vender só o banheiro, isso aí é verdade. Você pode vender parte das suas cotas, você não precisa sair realmente de tudo que você tem. Uma das desvantagens que até você perguntou talvez seja que você não pode morar no imóvel. Você não pode, né, estar ali toda vez. Então de fato, comprar um imóvel para uso, aí realmente você vai ter que ir para o imóvel, né? Mas se não for para uso, daí o melhor veículo continuam sendo os fundos imobiliários. Legal, Pedrão. E explica para nós aí o que é importante analisar para escolher um FII. Excelente pergunta de novo, tá, Bruno? É muito importante a gente olhar um FII com cuidado e tem N fatores que a gente tem que olhar. Um deles, por exemplo, é o próprio segmento. Quando você vai montar a tua carteira, a gente tem que prestar atenção no que tamanho que a gente vai querer de exposição em cada segmento. Então, vou querer um pouquinho em shopping, vou querer um pouco em lajes corporativas, galpão industrial, enfim. Então, a gente tem que ver realmente cada segmento. A gente também tem que olhar um pouco a gestão. Então, quem são os gestores por trás do fundo? Qual que é a experiência que eles têm no mercado? É muito importante a gente também diversificar essa gestão. Tem alguns outros números que a gente tem que olhar, alguns indicadores, que é o preço sobre o valor patrimonial. Isso é um indicador que mostra o quanto que um ativo pode estar descontado ou não em relação ao mercado, e entre outras coisas, tá? Então a gente tem que olhar também a distribuição de dividendos, qual que é o histórico de rentabilidade, né? Quanto que de proventos que esse fundo ele tem distribuído. Então, acho que essas seriam as principais coisas que eu olharia aí de começo num fundo imobiliário. Já dá uma boa base de como a gente tem que se posicionar. Legal. E o dividend yield, Pedro, como é que ele funciona? Assim, como que é feita essa conta? O que o pessoal... Tem gente que olha só o provento dele para buscar um fundo. Você acha importante isso? Eu acho muito importante a gente olhar a distribuição de proventos de um fundo, mas não só isso, tá? Porque tem fundos que pagam muitos proventos, porque tem inquilinos sólidos, mas eles têm assim um pouco de risco atrelado. Vou dar o exemplo de fundos de agências bancárias. A gente sabe que é um mercado que está em muitas mudanças aí rápidas, né? Muita digitalização dos bancos, e a gente já entrou em agências bancárias, a gente sabe como que elas são de uma maneira geral. Geralmente é um imóvel aí de baixa qualidade, né? Tem um piso térreo,
Então, assim, apesar de que o fundo ele é dono do imóvel e tem participação do imóvel, quando esses contratos das agências bancárias terminarem, como que vai ficar para ele realocar para outros inquilinos? Talvez o fundo tenha que gastar muito em retrofitar o imóvel ou verticalizar. Então a gente tem que ter só isso em mente, porque a distribuição de dividendos não é o único fator. A gente tem que olhar a qualidade do imóvel em si, que até não comentei com vocês, mas a qualidade do imóvel em si e a qualidade dos inquilinos. São bons pagadores, né? Os imóveis estão alta qualidade, eles têm uma taxa de vacância baixa, ou seja, ele está muito ocupado, então ele é muito concorrido. Então os aluguéis ali, eles acabam virando recorrentes. Então temos que olhar também os inquilinos e a qualidade do imóvel e não só olhar os dividendos. Os dividendos são importantes, mas a gente tem que olhar também em relação às cotas. E o dividend yield é isso, ele é o quanto de proventos que são pagos em relação ao preço da cota. Então se você vê, por exemplo, um dividend de 10%, significa que em relação ao valor que você tem investido, 10% vai vir ali em relação de proventos. Isso num período, né? Geralmente está falando aí ao ano, seria já uma distribuição de proventos anual. Esse dividend yield eles colocam ao ano, né? Não é mensal. Pode falar tanto ao ano quanto ao mês. Daí vai depender de como que a gente tá olhando o número ali na avaliação do FII. Legal. Pedro, explica para nós um pouco a subscrição. Quando que ela acontece? O que o fundo imobiliário busca quando faz isso? Como que o investidor ele se porta na frente dessa subscrição? Muito bom, Bruno. O que é a subscrição, tá, pessoal? Quando um fundo ele vai expandir suas operações, ele quer angariar recursos financeiros. E aí, para isso, ele emite novas cotas ao mercado. Então, ele tem uma quantidade finita de cotas e ele quer ter mais cotistas, ele vai lançar mais cotas. Como o número de cotas do fundo vai aumentar, os atuais cotistas eles seriam diluídos no fundo. O que é essa diluição? Eles teriam uma participação menor, porque eles tinham uma quantidade de cotas em relação a um todo que ficou maior. Então, o fundo dá o direito de preferência na subscrição. O que é isso? Para o investidor manter a proporção de participação que ele tem no fundo, ele pode comprar cotas ali na subscrição, que é esse direito, e não ser diluído. Uma vantagem da subscrição é que, em grande parte das vezes, elas vêm num preço aí abaixo do valor de mercado, né? Quando o fundo vai subscrever, ele vai dizer, poxa, eu estou lançando aqui uma cota que custa tanto, mas o mercado está às vezes precificando num valor mais alto. Então, às vezes, quando você subscreve, você mantém ali a tua participação no fundo e consegue comprar cotas ali num valor menor. Boa, Pedrão. Legal essa conversa aqui. Agora eu quero um pouco dessa tua opinião. O que a gente pode fazer para montar esse meio de campo e para compor melhor o meio de campo com esses FIIs? Maravilha, Bruno. Fazendo uma analogia então, né, com algo que é a tua praia, que é o futebol também, eu acho que os FIIs ficariam realmente bem nessa parte do meio de campo, porque, como você bem já falou, né, o zagueiro ali seria mais a reserva de emergência, a reserva de oportunidade, algo que está ali para ser a nossa defesa mesmo, a nossa segurança. Já os FIIs, a gente vai colocar aqui no meio de campo por quê? Ele não é tão agressivo, assim, tão volátil quanto a gente vê no mercado de ações e BDRs, por exemplo, mas ele ainda busca bastante retorno. Então é como se ele fosse um ataque na tua carteira, mas ele também é defesa, porque ele não é tão volátil assim. E além disso, como ele paga os proventos ali com bastante recorrência, os próprios proventos que você recebe podem servir para você fomentar caixa na tua carteira, para você comprar ativos mais baratos, né, para você rebalancear tudo isso. Então são um veículo para você realmente redimensionar a tua carteira, para você balancear teu portfólio e você ficar ali mais protegido. Então ela faz um excelente papel aí realmente de meio de campo, Bruno. Legal. E tentando assim já pegar os atletas, você acha que eu deveria buscar quanto de cada fundo de tijolo, e quanto que eu conseguiria diversificar que se fosse de agências bancárias ou de hospitais? O que eu deveria buscar mais assim nesse meu meio de campo? Eu acho que tem que ser avaliado muito qual é o tipo de imóvel que a pessoa gosta e o que está sendo melhor negociado no mercado ali no determinado momento. A gente vê, por exemplo, um movimento de que os investidores, pessoas institucionais, estão se posicionando um pouco mais ali em agências bancárias e shoppings, ou seja, são aqueles segmentos que estão mais descontados, até pelo momento que a gente está tendo aí de pandemia, né, circulação de pessoas, isolamento, e na parte de agências bancárias, um cenário ali em que os bancos estão também mudando muito o seu modelo de negócio, com menos agências e tudo mais. Mas então os investidores institucionais estão buscando um ganho de capital na valorização das cotas.
enquanto que o investidor pessoa física está mais ainda alocado no segmento de recebíveis, que são os títulos de papéis, os títulos de dívida ligados ao setor imobiliário. Então o investidor pessoa física está buscando ainda mais dividendos, tá? Tendo que ter um cuidado realmente com isso nessa alocação, que também aumenta um pouco o risco de crédito, né? São de fato papéis ligados a projetos de construção que podem atrasar, então podem atrapalhar, atrasar um pouco até a distribuição de proventos lá na frente. Então é base a gente balancear isso em relação ao próprio interesse da pessoa, aos objetivos dela e o momento aí, o ciclo econômico que a gente está passando. A gente está vendo, por exemplo, um aumento aí da Selic, né, para justamente corrigir essa inflação que deu uma descolada. Então, a gente vê uma leve fuga de capital aí da própria renda variável, né? À medida que a renda fixa fica mais atrativa, cai um pouco as cotas de renda variável. Então, é o momento até de olhar um pouco mais com cuidado as cotas, entrar em algum ativo ali que esteja mais descontado e que tenha os fundamentos bons da empresa ali, do fundo que está gerindo toda aquela carteira de imóveis, né? Obrigado, pessoal. Acompanhe o canal aí, compartilha, dá o seu like e a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado, Bruno, aí pelo convite. E obrigado, gente. Valeu, brigadão.